O mundo todo passa por uma grande crise financeira e a gente observa que agora, como diria Warren Buffett, né, que é quando a maré baixa que a gente vê quem está nadando pelado. Foi primeiro a Americanas, deu esses sinais de fim, né, sinais de falência, muito provavelmente vai falir. E agora a Marisa está seguindo no mesmo caminho. Vamos entender então exatamente essa história, o que está acontecendo com a Marisa especificamente. Meu nome é Marcos Eduardo, eu te convido aí a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixa um like também, assim você me ajuda bastante, eu realmente vou ficar muito grato. O segundo link que estará na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo. Caso você queira conhecê-lo, sabe que você não paga nada para conhecer, tá? Ele não cobra assim uma licença de uso, como acontece em alguns casos. Ele trabalha com criptomoedas e a grande vantagem é que você paga apenas uma porcentagem do seu lucro. Então, se você não conseguir fazer lucro, por consequência, você também não vai pagar nada. Então, eu vejo que vale bastante a pena você testar, você ver como funciona e tudo mais. Então, clica aí nesse segundo link para você ver o vídeo completo, o tutorial a respeito disso. Bom, tendo feito as devidas divulgações, vamos então aqui ao material em questão, tá? Eu vou compartilhar com vocês uma matéria do Money Times falando a respeito da Marisa e a gente vai fazer alguns comentários a respeito. Então, olha só, o fundo imobiliário, que nem a renda imobiliária, enfim, é mais um a comunicar ao mercado que a varejista de moda Marisa está inadimplente com o aluguel de um imóvel. A Marisa é inquilina do Centro de Distribuição Itaquá, ou Itaquá, enfim, que pertence ao KNRI 11, perto da cidade de São Paulo, e ainda não pagou o aluguel de janeiro com vencimento este mês. O fundo imobiliário informou na sexta à noite que o contrato de aluguel apresenta 4% de sua receita total de imóveis. Ô louco. Então a galera que está com dinheiro nesse fundo aqui já vai ter uma perda proporcionalmente considerável, né? 4% a menos. Claro que tem muita gente que me acompanha, que vem do mercado das criptomoedas, fala assim, 4% não é nada, né? 4% a menos não tem problema, é a coisa mais comum do mundo. Mas é que tá, no mercado tradicional, 4% é o fim dos tempos, né? O fundo imobiliário, aqui embaixo. Entretanto, o pessoal do fundo esclareceu que a inadimplência não altera o aumento do rendimento para o patamar de 0,95 centavos por cota, divulgado recentemente. E a Marisa também está dando um calote aí no pessoal da Brasil Varejo, tá? Então as lojas que a Marisa tem normalmente são alugadas e as pessoas, ao invés de serem donas diretamente de uma propriedade, elas contratam fundos imobiliários, então é como se ela fosse dona de um pedacinho de um desses prédios, enfim. E por consequência, quando alguém não paga o aluguel, eles avisam aí o pessoal. E agora já está rolando vários avisos em torno da Marisa a respeito de que ela está para quebrar. Ela está para seguir num caminho similar ao da Lojas Americanas. Da Lojas Americanas, especificamente, a gente viu um problema de que eles tinham eles começaram a contrair dívidas, mas mesmo com dívida, mesmo em saldo devedor, eles continuaram fazendo a distribuição dos dividendos, né, da lucratividade, como se eles estivessem tendo lucro. E isso fez com que essa dívida crescesse. Isso fez com que esse valor que eles ocultaram ali viesse a crescer cada vez mais. Então, das lojas americanas surpreendeu o mercado por conta disso. Ninguém esperava, porque eles estavam pagando dividendo normalmente, todos os balanços estavam aparecendo positivo, então a gente viu diretamente uma fraude. Tá? Foi uma fraude que aconteceu em relação a Americanas. A Marisa pode ser que tenha uma fraude aí rolando ou uma ação similar, mas aparentemente até agora não apareceu. Aliás, aparentemente não apareceu, né? Enfim. Até agora não apareceu nada em relação a Marisa que aponte algum sintoma de fraude, mas no mínimo ela está apresentando um sintoma de falta de dinheiro, né? Então, muito provavelmente ela não deve ter um caixa muito bem alocado, pessoal da Marisa. Muito provavelmente eles não têm dinheiro guardado para pagar o aluguel e eles estão aí começando a se endividar. Pode ser que o buraco seja mais embaixo? Pode. Mas o que acontece é que quando o mercado está indo bem, quando o mercado está aquecido,
as empresas ganham dinheiro e mesmo quem está mascarando resultados consegue se safar melhor. Só que quando a crise começa a aparecer, é que a gente vê a coisa piorando, né? Então, quando a maré baixa, é que a gente vê quem tá andando pelado. No caso, Americanas não só tava pelado, mas tava cheio de ferida, tava extremamente doente. A Marisa também tá passando por problemas. E eu vejo que pouquíssimas lojas físicas vão conseguir sobreviver a esse grande mal da economia que estamos passando nesse momento, até porque uma recuperação não está tão próxima assim. Então as pessoas têm menos dinheiro, compram menos, por consequência as lojas ganham menos dinheiro, começam a ficar inadimplentes, tem que mandar funcionários embora. Isso aumenta ainda o ciclo, né? Aumenta esse ciclo vicioso, né? Porque mais gente desempregada é mais gente dependendo do governo. O governo precisa cobrar mais imposto, porque o governo não tem dinheiro, o governo só tem o dinheiro que ele rouba das pessoas através do chamado imposto. As pessoas passam a ganhar menos, por consequência compram menos ainda. Então tem um número maior de desempregados, um número maior de pessoas pagando mais imposto, ou seja, tendo seu capital sendo roubado. Então o poder de compra cai. Então isso tudo começa a virar uma espécie de bola de neve, até que o sistema chega a colapsar. E sinceramente, vocês sabem a respeito das minhas posições políticas, eu não acredito que esse governo atual ele pode de fato melhorar, né? Até porque você sabe que a gente tem várias políticas assistencialistas, né? E novamente, como governo, como Estado, ele não tem dinheiro, por consequência ele tem que roubar das pessoas. Então, ele rouba dos pobres para dar aos pobres, porque quem é realmente rico, o cara ele foge do imposto. O cara aí que ele é multibilionário, ele tem a empresa dele, daí o Estado fala assim, a gente vai aumentar 10% de imposto em cima do seu lucro. Ah, vai aumentar? Beleza, então eu vou repassar esse valor aí para os pobres que compram os meus produtos, né? Pô, é só o cara aumentar o valor do produto dele. Daí ele compensa esse valor e ele não vai pagar o imposto. O rico não paga imposto e não tem como cobrar imposto de rico. Não tem como. Porque o cara ele já está financeiramente livre de muitas das amarras estatais. E se o governo realmente começar a forçar, ele fecha a empresa, manda todo mundo embora e põe o dinheiro tudo dele investido. Né? Afinal, você sabe, o governo norte-americano está pagando aí juros bem altos, né? Então por que não colocar o dinheiro, diversificar o capital em fundo norte-americano, papéis do tesouro norte-americano, na Europa, no mercado japonês, né, criptos talvez. Então, o cara pode só movimentar o negócio dele para fugir disso tudo. O governo que a gente teve anterior aqui nas terras tupiniquins também tinha políticas assistencialistas, também errou nesse ponto, mas era um pouquinho menos do que esse que nós temos agora. Esse daqui ele tem um foco muito forte nisso, né, no crescimento do Estado e tudo mais. Ambos, do meu ponto de vista, estão errados em relação a criar essa política assistencialista, mas ainda assim o atual ele é um pouco mais forte nesse aspecto. Então, por conta disso, dos males, eu preferi o menor, mas infelizmente a diferença não vai ser tão avassaladora do meu ponto de vista. Então é isso, antes de ir embora, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, aí ativa o sino das notificações e deixa aquele like, porque isso daí ajuda bastante, eu realmente vou ficar muito grato. Até mais.